Practice, practice, practice. I practice English every day. I practice since I was 13. My practice consists of talking to myself, in English of course, about what I think and feel. Então até eu disse, basicamente, eu pratico inglês todos os dias, eu pratico desde que eu tinha 13 anos e a minha prática consiste de falar sozinha, falar comigo mesma sobre o que eu penso e sinto. So one more time, I practice English every day. I practice English since I was 13. My practice consists of talking to myself, in English of course, about the things I think and feel, about what I think and feel. Quero chamar atenção aí para a palavra practice. É uma palavra de pronúncia confusa para nós brasileiros por causa do som do T. Não para todos os brasileiros. Tem brasileiros, principalmente aí nos interiores da vida, que usam o T bem parecido com o T do inglês, com esse T do inglês. Então, o som desse T, ele é bem seco e explosivo. Então, fica practice, practice. One more time, practice. Uma dica boa é observar a minha boca e copiar, fazer mímica mesmo do que eu tô fazendo. Então, vamos de novo. Practice, practice, practice. Practice. I practice, you practice. I practice English every day. I practice since I was 13. Então aí ocorreu uma mudança de tempo verbal. I practice, presente simples, since I was 13. Desde que eu tinha 13. Né? Tem que ter essa concordância com o tempo, porque eu pratico hoje, mas é desde que eu tinha 13 anos, então a gente tem que mudar o verbo. My practice consists of talking to myself, in English of course, about what I think and feel. Então aí tá tudo no presente, tudo no presente. Minha prática consiste de falar, consiste em falar o que eu penso, comigo, falar sozinha. My practice consists... Vamos voltar porque, né, me confundi. My practice consists of talking to myself, in English of course, about what I think and feel. Então, minha prática consiste em falar sozinha, falar comigo mesma, talking to myself, sobre o que eu penso e sinto, about what I think and feel. I also talk about the people in my life, the books I read, movies or shows I watch. I also like to choose texts online and then express what I think about these texts in English. Então eu gosto também de falar sobre as pessoas da minha vida, livros, séries e textos também. Textos que eu acho na internet e aí eu expresso o que eu sinto sobre esses textos em inglês. Para expressar o que eu sinto, o que eu penso sobre esses conteúdos que eu consumo, eu uso expressões como I think, que é bem básica, bem comum, conhecida. I feel, eu sinto que tal coisa. Então I think, eu penso, também pode ser traduzido como eu acho. I feel, eu sinto. I believe, eu acredito. So, I believe this is not true. Or, eu acredito que isso não seja verdade. Ficou um pouquinho engraçado. Mas é assim mesmo. I believe, e aí é o que você acredita. I believe this is the most interesting thing ever. Acredito que é essa coisa mais interessante do mundo. E aí vai, né? Vamos expressar o ponto de vista que seja. Então, in my opinion, in my point of view, in my view, to me. Então, eu vou deixar aqui a listinha para vocês com essas expressões que a gente pode usar. São só algumas. Também tem uma que eu gosto muito que é from where I'm standing.
Essa expressão é massa porque ela é bem literal. Então fica de onde eu estou, de onde eu vejo. From where I'm standing. O verbo stand é ficar de pé. Stand up, na verdade, ficar de pé. Stand é estar de pé. Então, quando eu falo from where I'm standing, significa de onde eu tô mesmo, assim, né? Do meu ponto de visão, do meu ponto de vista. From where I'm standing. É um pouquinho mais longa, mas é uma expressão interessante. I find this practice extremely helpful. Not to mention, it's 100% free. Então, eu acho essa prática extremamente útil, né? Para não... Além de ser extremamente, totalmente de graça. Então, eu acho essa prática extremamente útil, além de ser totalmente de graça. No começo eu disse, I find this practice extremely useful. Eu poderia dizer também, I think this practice is extremely useful. Então vai ter uma mudança aí nessa parte. Se eu disser I find, vai ficar I find this practice extremely helpful. E se eu usar I think, eu vou acrescentar o is, o verbo to be conjugado. Fica I think this practice is extremely helpful. Not to mention, it's 100% free. I don't depend on any material. I don't depend on any teacher. I don't depend on any school. Então, eu não dependo de nenhum material, nenhum professor, nenhuma escola. Interessante ver que depender de algo ou alguém em inglês é depend on. Então, a gente vai usar a preposição on e não a preposição of, que é a tradução literal de. Então, I don't depend on anything. Não dependo de nada, além do meu próprio cérebro e das minhas opiniões. E da internet, né? A internet não conta. I express my points of view freely. Eu expresso os meus pontos de vista livremente. I express my points of view freely. Isso é extremamente importante quando a gente está praticando. Se expressar livremente, se expressar com liberdade mesmo, né? Se sentir à vontade dentro da prática. So, I express my points of view freely. I make mistakes like anyone, of course, but I keep on practicing anyway. Então, eu cometo erros, que nem todo mundo, mas eu continuo praticando de qualquer jeito. Esse é o segredo da prática, né? Passar o ponto da frustração, passar pelo sentimento de, putz, tá difícil, não é assim que eu quero falar, e chegar do outro lado, que é a fluência, que só vem com prática diária. Então, I make mistakes like anyone, but I keep on practicing anyway. I see myself evolving and getting better and better each day. Então, eu me vejo evoluindo e ficando melhor, né? Melhorando a cada dia. I see myself evolving and getting better and better each day. Antes de terminar, quero só chamar atenção para duas coisas, né? A pronúncia que eu falei de practice e a pronúncia de uma outra palavra que é of, que é essa palavra que se soletra e o spell O-F. A palavra é escrita com O-F, mas o som não é nem de O e nem de F, não é off, e sim of, né? O F tem um som de V. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um dicionário que eu uso, onde vocês vão poder ver os símbolos fonéticos, que é o que eu coloquei aqui no vídeo para tanto a palavra practice quanto a palavra of, para vocês perceberem essa possibilidade, né, de além de ver a palavra escrita, ouvir alguém falando, ou mesmo uma gravação num dicionário online, vocês podem também aprender os símbolos fonéticos e aí não precisa depender de gravação, não precisa depender de ninguém que fale para você aquela palavra. Ok? Hope you liked it. Eu espero que vocês tenham gostado and I'll see you again next week. Bye!